Revelada, a incrível aliança entre Noemi e Ruth, do sofrimento à redenção divina e transformadora. No terceiro ano de Joaquim, Israel era um país assolado pela fome e pela desolação. As tribos de Israel giravam em torno de um ciclo de apostasia e arrependimento, sem um rei que os guiasse em tempos tão difíceis. Nos campos de Belém, onde Noemi, uma mulher de fé e coragem, havia experimentado tanto amor quanto dor, um novo rumor começava a se espalhar: o Senhor havia visitado seu povo, trazendo alimento ao seu povo endurecido pelo sofrimento. Noemi, tragicamente viúva, se lembrava das tardes ensolaradas em que via seus filhos correrem pelo campo. A perda se tornará uma sombra constante em sua vida, e assim, quando soube da abundância em Belém, uma centelha de esperança acendeu-se em seu coração partido. Determinada, ela decidiu retornar à sua cidade natal, carregando o luto e o desespero, mas também uma bolha de expectativa de renovação. Em suas últimas horas em Moabe, que se sentiam tão distantes, sua nora Ruth, uma jovem moabita de lealdade inabalável, buscou Noemi. A despedida não foi fácil, mas Ruth proclamou com fervor: onde você for, eu irei; onde você ficar, eu ficarei; o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Essas palavras, rasgando o véu das normas culturais de sua época, uniram os destinos de duas mulheres que enfrentariam juntas as incertezas pela frente. A travessia a Belém foi marcada por solidão e temor. Ambas enfrentavam olhares curiosos pela estrada poeirenta que levava a um futuro incerto. E com a escassez pulsando como um eco naquelas aldeias, um sentimento de desespero pairava sobre aqueles que esperavam ansiosamente o virar da maré. Noemi e Ruth chegaram, não como as heroínas que queriam ser, mas como estranhas em um mundo que já não mais as reconhecia. Em Belém, o cenário era de lágrimas e perda. O encontro com os conhecidos trouxe à tona memórias sepultadas. Ruth, não obstante suas origens, fez um voto de altruísmo e disposição. Enquanto Noemi lidava com as memórias de um lar e passado, Ruth seguiu em busca de grãos nas lavouras à sua volta, confiando na providência divina que muitas vezes se esconde nas pequenas coisas. Naquele campo, seus olhos cruzaram com Boaz, um homem justo e rico que estava atento à dignidade e coragem da jovem moabita. Como um milagre, Boaz viu em Ruth não apenas uma estranha, mas uma mulher de excelência, reconhecendo sua fidelidade a Noemi. A quem pertence esta jovem? Indagou, enquanto o Senhor fazia um movimento de proteção ao redor delas. Ele acolheu Ruth com graça, garantindo-lhe que estaria sob suas asas de proteção, servindo como instrumento da providência, trazendo alimento e conforto em meio ao caos. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Então, o que era um capítulo repleto de dores começou a se transformar em uma narrativa de redenção. Um resplendor de esperança estava prestes a brotar. Ruth, uma moabita, estava prestes a se tornar uma parte vital da perpetuação da promessa divina que culminaria em Davi através dele, em Cristo. A história de Noemi e Ruth finalmente se entrelaçava de forma gloriosa, e com ela, a expectativa pairava no ar. Poderia este ser o princípio de uma nova aliança, uma nova esperança brotando mesmo em tempos sombrios? E assim, os dias se passaram em Belém, e com eles, o sol nascente da esperança se fazia mais intenso sobre Ruth e Noemi. Ruth, dedicada e corajosa, seguiu colhendo os grãos em meio ao campo de Boaz, fortalecendo não apenas seu corpo, mas também seu espírito. Entre as espigas, a jovem percebeu que a colheita lhe trazia sustento, mas também um sentimento de pertencimento que ela ardentemente desejava. Certa manhã, enquanto o vento soprava suavemente entre as espigas, Boaz se aproximou de Ruth e disse: ouça, jovem mulher. Não vá colher em outro campo, nem sequer passe por ele, pois eu tenho ordenado aos meus servos que não a incomodem. E quando tiver sede, vá às fontes e beba do que os jovens têm tirado. Ruth 2:8-9.
Os olhos de Ruth brilharam com gratidão, e ela, ainda aturdida pela bondade do homem, respondeu: Porque eu, uma estrangeira, encontrei graça aos seus olhos. Ruth 2:10. Boaz, percebendo a lealdade e a coragem de Ruth, respondeu: Foi contado para mim todo o que fizeste por tua sogra, após a morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra em que nasceste, e vieste a um povo que antes não conheceste. Ruth 2:11. Suas palavras ficavam ecoando no coração de Ruth como um lembrete de que Deus a havia chamado para aquela terra, e que mesmo em meio à incerteza, estava sob sua proteção. O campo ficou repleto de sussurros e notícias sobre a coragem de Ruth, e a jovem logo tornou-se uma figura proeminente entre as mulheres de Belém. Noemi, por sua vez, olhava com admiração todos os dias, percebendo como Deus estava moldando a sua vida e a de sua nora. Contudo, em seu íntimo, a sombra da incerteza persistia, o futuro ainda parecia nebuloso. Uma noite, Noemi, sentando-se ao lado de Ruth após um dia longo e cansativo de trabalho no campo, disse: Minha filha, é hora de buscar segurança para você. Olhe, não há lugar melhor que na casa de Boaz. Com amor e coragem, Noemi incentivou Ruth a ir até Boaz à noite, onde ele se encontrava ao pé da sua cevada. Quando ele estiver dormindo, descubra seus pés e deite-se lá. Ele te dirá o que fazer. Ruth 3:04. A sabedoria de Noemi ressoava como um eco do Antigo Testamento, onde cada passo era guiado pela mão soberana de Deus. Ruth hesitou, mas quando percebeu que aquele era não apenas um passo em direção à segurança, mas um ato de fé, vestiu-se e preparou-se. O coração dela batia como um tambor em sua garganta enquanto seguiu a noite, envolta na escuridão, mas iluminada pela determinação divina. Quando finalmente se aproximou, a jovem viu Boaz deitado, sonhando com o futuro da colheita. Com respirações contendidas, Ruth seguiu o conselho de sua sogra, e ao descobrir os pés de Boaz, ele acordou aturdido. Confuso, olhou para ela e perguntou: Quem é você? Ruth 3:09. Eu sou Ruth, sua serva. Espalhe a sua asa sobre a sua serva, pois tu és o redentor da minha família. Ruth 3:09. As palavras passaram como uma brisa suave, mas intensas, fazendo o coração de Boaz palpitar em resposta a uma decisão divina que ecoava desde os dias antigos. Deus estava prestes a abrir as portas da redenção, e cada ato de fé seria o tijolo da grande narrativa que se desdobraria. E assim, enquanto o céu clareava com a luz do dia, uma nova esperança surgiu. O plano de Deus estava sendo revelado, e o final da história de Ruth e Noemi era ainda mais grandioso do que poderiam imaginar. Boaz, ao olhar para Ruth, não viu apenas uma mulher, mas a flecha de Deus, destinada a impactar a linhagem do Salvador. O que aconteceria a seguir mantinha o suspense da providência divina, como seria o seu destino nas mãos de Deus. E assim, sob o manto da noite ainda silenciosa, a tensão pairava no ar como um perfume nas flores do campo. Boaz, agora desperto, não só vislumbrou uma presença, mas sentiu em seu coração a responsabilidade que a situação impunha. Ele olhou para Ruth com uma mistura de confusão e respeito profundo. Ruth, sua solicitação não é feita em vão, e a seu respeito, eu guardo um grande respeito, disse Boaz, enquanto ponderava sobre as implicações daquela declaração ousada. A jovem, embora receosa, ergueu os olhos e viu não só a força do homem, mas a bondade que ele refletia. Sei que existe um Redentor mais próximo de mim, respondeu Ruth, mas tu és a esperança que meu coração anseia, e em ti confio. Ruth 3:10. As palavras de Ruth ecoaram na mente de Boaz. Ele sabia que o campo e as colheitas representavam mais do que o sustento material, representavam um vínculo que poderia redimir não apenas Ruth, mas também a história de sua sogra, Noemi. Pela manhã, eu farei o que é correto. Não tema, pois não será visto que você veio aqui em noite de escuridão, mas como a luz da esperança que brilha em tempos obscuros, afirmou Boaz, determinado. Ele não apenas prometeu cuidar de Ruth, mas se tornou um instrumento da providência divina. Quando a manhã chegou e as primeiras luzes da alvorada começaram a dançar sobre os campos de cevada, Ruth novamente reconheceu a mão de Deus em sua vida. Noemi, ao saber da ocorrência daquela noite, se traduziu em algo mais profundo que a simples curiosidade materna.
Havia um desejo fervoroso em saber se a esperança se materializaria, se o Redentor agiria em seu favor. Minha filha, não pare agora, disse Noemi, enquanto Ruth compartilhava tudo o que havia ocorrido. Você fez exatamente o que deveria fazer, agora podemos confiar que o Senhor agirá de acordo com o que prometeu. Ruth 3:18. As palavras de Noemi seriam muitas vezes uma âncora em tempos de tempestade. O significado de família, de pertencimento, começava a se entrelaçar em suas vidas de maneiras que elas mesmas ainda não podiam compreender. Boaz, então, dirigiu-se ao portão da cidade, lugar onde os negócios eram tratados, e, diante dos anciãos, manifestou a necessidade de tratar com o Redentor mais próximo. Ruth, a Moabita, que veio a nós, faz parte da herança da memória de Elimeleque. Eu busco o seu consentimento para resgatar não apenas as terras, mas também a família que precisa de um novo começo. Ruth 4:14. A cidade vibrava com um misto de curiosidade e expectativa. O Redentor mais próximo, sabendo da responsabilidade que poderia recair sobre seus ombros, hesitou. A herança é aceitável, mas Ruth é uma estrangeira. Um filho meu não seria minha própria imagem, mas o legado de sua família. Boaz, em sua firmeza, respondeu: o que você não vê como um peso, eu vejo como uma oportunidade de restauração. É um ato de fé que transcende a simples propriedade, é um ato de amor que poderá oferecer à sua linhagem muitas bênçãos. Ruth 4:6-7. A tensão aumentava enquanto a cidade observava, o destino de Ruth e Noemi pendendo na balança da providência. Boaz, em sua defesa, proferiu palavras que eram, na verdade, profecias a se cumprir. Hoje, esta nação conhecerá a verdadeira razão pela qual Deus uniu nossas histórias. O dia a adentrar-se flui com a luz de um novo amanhecer, e a pergunta pairava no ar: qual seria a resposta que o Senhor traria sobre essa aliança? O desfecho estava próximo, mas ainda incógnitas permaneciam, e a promessa de Deus sobre as vidas de Ruth, Noemi e Boaz estava prestes a se revelar em uma magnitude que ecoaria através das gerações. Quando as eias de Ruth e Noemi começaram a se misturar ao brilho do dia, a cidade pulsava um ritmo expectante. O clima estava carregado de esperança e ansiedade enquanto os anciãos estavam presentes no portão. As vozes sussurrantes dos cidadãos se entrelaçavam como o murmúrio de um riacho. Em suas contas, eles ponderavam o que poderia advir daquela reunião que prometia restaurar vidas. Boaz, firme em sua resolução, dirigiu-se ao Redentor próximo, cuja hesitação crescerá como sombra ao meio-dia. Você pode abrir mão do direito de resgatar, mas não será um ato apenas de abnegação. A escolha que você tomará determinará não apenas sua linha, mas também a história deste povo, declarou, em tom resoluto. Eram palavras que reverberavam com um chamado mais alto, um convite à aliança. O Redentor, percebendo a profundidade do compromisso que exigiria, hesitou ainda mais. Receber a propriedade significa também assumir responsabilidade sobre Ruth, a Moabita, disse com a voz esmorecida. Mas Boaz, com sua paciência e compreensão, olhou para o Redentor e proclamou: se você não puder, eu estarei disposto a tomar sobre mim tanto a herança quanto a responsabilidade, pois sei que esta não é apenas uma terra, mas um legado a ser resgatado mediante a fé e o amor que atravessam gerações. A decisão importava. Um murmúrio crescente percorreu o ar enquanto as vozes na praça se tornavam mais audíveis, todos aguardando ansiosos a conclusão do mosaico que estava sendo formado em suas vidas. O Redentor próximo ergueu os ombros, a luta presente em seu olhar, e então, com um movimento de desânimo, disse: eu não poderei arcar com isso. O que pertence a você, que seja assim. Resgato-me não das riquezas, mas de um destino que eu não poderia abraçar. Era um reconhecimento que cortou o silêncio como um punhal, uma entrega que permitiu que o propósito de Deus se movesse livremente. Boaz ou um gesto à Assembleia. Neste dia, eu tomarei Ruth como minha esposa, em acordo com a lei do Senhor. Pois ele viu as lágrimas dela, a dor de Noemi, e em sua misericórdia, traçou um caminho de restauração. A cada palavra que Boaz dizia, o céu parecia responder com uma luz dourada que iluminava o momento. Ele não apenas estava fazendo uma promessa, mas abrindo a porta para um novo futuro. Ruth, distante, mas ouvindo cada palavra, sentiu um turbilhão de emoções, a ansiedade foi sendo transformada em esperança. A imagem de Noemi, com sua face marcada pela preocupação e amor,
surgia em sua mente. Era como se um novo destino estivesse se desenrolando sob a luz graciosa de Deus, um futuro que ela jamais imaginara. Os anciãos e o povo, em uníssono, levantaram suas vozes: que o Senhor faça com que a casa de Boaz seja como a casa de Pérez, que nasceu de Tamar. Rute 4:12. As promessas de Deus soavam como um eco eterno, e a bênção que emergia era um testemunho da fé que, com a ação de Boaz, estava prestes a alcançar novas alturas. As bênçãos pairavam sobre todos, e Boaz, agora investido em sua nova vocação, virou-se para Rute com um olhar profundo. Você foi a responsável por acender a chama da esperança em mim, e com você ao meu lado, eu creio que desferiremos a luz sobre aqueles que mais precisam. Ainda havia um mistério que cercava aquele ato. As letras do destino não estavam totalmente reveladas, e as promessas de Deus continuavam entrelaçadas com promessas de gerações. Ao assistir Rute e Boaz unindo-se na aliança, uma pergunta fervia: seriam seus descendentes testemunhas de algo ainda mais sublime que viria a se manifestar? Assim, com corações pulsando, Rute e Noemi sentiram que as palavras mais profundas da história de Israel estavam prestes a serem escritas. E sucedeu que, após a bênção dos anciãos, Boaz a levou como esposa, e, em sua morada, um novo capítulo da vida deles começou a se desenrolar. Rute, agora sob a tutela de seu marido, experimentou a fragrância da esperança enraizada em um amor renovador. A luz do amanhecer penetrava as janelas da casa, simbolizando novos começos e a certeza de que o Senhor estava com eles. Boaz mostrou-se não apenas um redentor, mas também um líder em sua casa, guiando Rute com sabedoria. Ele a instruiu nas práticas do povo e a ensinou a honrar a Deus em tudo. Rute, com coração grato, recebeu cada lição como uma pérola preciosa, desejando ser uma esposa digna e fiel. O amor crescia entre eles, como a terra fértil que responde à chuva na estação da colheita. Noemi, envolta nas sombras de sua perda, viu um renascimento à sua volta. As risadas que agora ecoavam nos corredores de sua casa eram como música celestial. Contudo, no fundo de seu espírito, uma luta persistia, a lembrança dos dias de tristeza estava sempre presente. O que aconteceria com seu coração se a dor voltasse a se manifestar? No entanto, a mão de Deus se movia, e ela começou a sentir uma paz que superava seu entendimento. Enquanto os meses passavam, Rute concebeu e, com isso, a esperança de um futuro mais promissor se intensificou. O que antes era um lar marcado pela dor agora estava repleto de expectativa e alegria. O dia em que Rute sentiu os primeiros movimentos da vida em seu ventre foi um marco transcendente, e Noemi, com um leve toque no ventre da nora, sentiu o pulsar de uma nova promessa poderosa. Porém, a história não acabava ali. A cidade de Belém, que antes sussurrava sobre as provações que enfrentaram, agora aguardava ansiosa as notícias sobre a criança que estava por vir. A fama de Boaz e Rute começou a se espalhar, e o povo falava de como a misericórdia de Deus havia se mostrado de maneira tão gloriosa em meio à pobreza e à dor. Em uma manhã tranquila, enquanto a luz do sol brilhava intensamente sobre os campos de cevada, Noemi se via pensativa à porta de casa. De repente, um vento suave soprou pelo vale, trazendo a lembrança do passado a dançar diante de seus olhos. Os ecos de sua viúva e a incerteza da vida haviam desviado sua visão do que estava adiante. Queria saber se a força desse novo começo poderia vencer os fantasmas dos dias passados. Ainda há um plano, refletiu Noemi, com palavras sussurradas à brisa. O Senhor não terminou com esta família. Suas promessas permanecem sobre nós. E assim, um desejo ardente surgiu em seu coração, que minha linhagem se unifique ao propósito divino. Que esta criança traga uma nova aliança, um novo testamento de esperança. Logo, o momento esperado chegou. A cidade estava agitada quando Rute deu à luz um filho, e a alegria tomou conta não apenas da casa, mas de toda Belém. As mulheres que a cercaram exclamaram: Bendito seja o Senhor, que não deixou sua família sem um Redentor, que seu nome seja celebrado em Israel. Rute 4:14. Mas em meio à celebração, algo mais profundo estava em movimento. O Espírito do Senhor parecia sussurrar segredos ao coração de Noemi, e uma revelação começou a se formar em sua mente. A criança, que seria chamado Obed, não era apenas um novo começo, mas um elo entre gerações.
Agora, enquanto o povo exaltava Boaz e Rute, uma dúvida misteriosa ainda pairava. O que essa criança realmente significaria para o futuro de Israel? Os planos soberanos do Senhor começavam a se delinear em um panorama mais amplo, e a conexão sagrada entre Rute, Moabita, e a linhagem do rei Davi estava prestes a ser revelada. E, à medida que as promessas de Deus se entrelaçavam com as vidas de Rute e Noemi, uma pergunta final pairou nos corações daquelas mulheres: poderiam seus descendentes ser os portadores da esperança não apenas para a nação, mas para a humanidade? O questionamento ecoou na terra como um aviso silencioso do que estava por vir, desconhecido, mas eternamente planejado nas profundezas do coração de Deus. Enquanto a alegria da cidade de Belém ressoava em celebração, Rute e Boaz estavam imersos em uma espiral de novas experiências. O pequeno Obed, agora seguro nos braços de sua mãe, representava mais do que o fruto de seu amor, ele era um símbolo de esperança e renovação de aliança com o Senhor. Rute, envolta na ternura da maternidade, descobria que seu coração se expandia, cheio de amor e gratidão. Cada dia trazia novas lições na arte de ser mãe. Com cada sorriso de Obed, as memórias de sua terra natal se dissipavam, substituídas pela doce visão de um futuro que brilhava diante dela. Os vizinhos vinham visitar e ofereciam seus votos, encantados com a beleza do menino. Este é o efeito da bondade divina sobre nós, proclamavam, com olhares de admiração e assombro. Entretanto, o coração de Noemi, embora jubiloso com a presença do neto, sentia um peso indizível. Um misto de alegria e anseio permeava seus pensamentos. O Senhor havia restaurado sua vida através de Rute e Boaz, mas a sombra do passado ainda tocava sua alma. O que eu fiz para merecer tal misericórdia? Perguntava a si mesmo em momentos de solidão. A transformação da sua casa era evidente, e, no entanto, Noemi buscava respostas para as feridas que a história havia deixado. Uma noite, enquanto todos dormiam, Noemi levantou-se contra a brisa fresca da noite. O céu estava claro, e as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas. Em meio a tal contemplação, suas preces se elevaram ao céu, clamor de uma alma cuja história não se eliminaria através de um novo começo. Ó Senhor, onde me levas? Sua voz ecoava, repleta de dor e esperança. Nos dias que se seguiram, Obed começou a crescer, e a cidade ao redor deles não cessava de falar sobre o menino. Ele será grande em Israel, diziam. Boaz, agora um respeitado patriarca, enchia a casa de promessas e histórias, enquanto Rute ensinava ao filho os caminhos do Senhor. O amor entre eles se fortalecia na perseverança e na fé, muito além das circunstâncias. Mas um dia, um viajante de terras distantes chegou a Belém. Com suas vestes empoeiradas e olhar intrigante, falou com um fervor que parou a cidade em seu compasso. Eu venho de longe em busca de um homem de grande renome, bradou. O Espírito do Senhor está se preparando para algo glorioso, e um sinal indicará que o plano divino está em andamento. As murmurações cresceram entre o povo, e Noemi sentiu um estremecer em seu ser. A cena parecia ser orquestrada pelo próprio Deus, e uma inquietação crescia dentro dela. Qual é o propósito que o Senhor nos reserva? A tensão pairava no ar, e o olhar esperançoso dos cidadãos da cidade se voltou para o recém-nascido. Com o passar dos dias, a criança Obed começou a atrair a atenção não apenas de parentes e amigos, mas também de portadores de profecias. Quem era de fato essa criança? Que legado estava sendo preparado através de suas pequenas mãos? Certos dias, Noemi olhava para ele e via não apenas seu neto, mas um portador de sonhos ancestrais. E em silêncio, ela orava, que os propósitos do Senhor se cumpram por meio dessa criança. Nesse contexto, a vida continuava e, ao mesmo tempo, um plano sutil, mas poderoso, se desenrolava. As promessas feitas aos patriarcas começavam a se entrelaçar com a vida de pessoas comuns, mas profundamente impactadas pela graça de Deus. A história de Rute e Noemi, uma história de amor e fidelidade, estava nas mãos de algo maior, e mais uma camada do mistério da soberania divina estava prestes a ser revelada ao mundo. E assim, um novo questionamento começou a enraizar-se no meio do povo de Belém. Como uma criança tão simples pode ser a chave que abrirá as portas da redenção para Israel e, quem sabe, para toda a humanidade?
A resposta estava apenas a um passo de se manifestar, uma revelação sagrada que se adentrava tanto no passado quanto no futuro, aguardando pela luz da próxima estação. Nos dias que se seguiram à visita do viajante, a cidade de Belém estava em alvoroço. Murmúrios e sussurros podiam ser ouvidos em toda parte, e as pessoas não podiam deixar de se perguntar sobre o que o Senhor estava prestes a fazer. Noemi, então tomada por uma sensação pungente, sentou-se à entrada de sua casa e contemplou o horizonte, buscando entender o que isso significava para sua família e seu povo. Certa manhã, quando o sol despontou no céu, iluminando cada canto de Belém, a agitação estava no auge. Chegou até ela a nova de que um grande profeta viria à cidade. Um profeta? Questionou Noemi, sua voz ressoando com uma mistura de expectativa e receio. Pode ser que ele tenha uma palavra do Senhor, algo que explique o que está acontecendo conosco. A ideia fez seu coração pulsar mais rápido, cada batida ecoando sua esperança. Ruth, percebendo a inquietação de sua sogra, foi ao seu encontro. Mãe, o que atormenta seu espírito? Perguntou ela, com a voz suave como a brisa da manhã. Noemi olhou para Ruth, por um instante, viu nela não apenas a perseverança de uma mulher fiel, mas também a força do próprio Deus. Ruth, o Senhor tem um plano, e sinto que está se aproximando de nós. Precisamos nos preparar e estar atentos. As palavras de Noemi ecoaram entre as mulheres que a rodeavam, e logo, todas estavam se preparando para encontrar o profeta. As mães começaram a adornar seus filhos, e os homens deixaram suas ocupações para se juntar à multidão. A cidade fervilhava, e todos estavam desejosos para ouvir a mensagem que estava prestes a ser proclamada. Quando o profeta finalmente chegou, sua presença era imponente, e seu olhar penetrante. Ó povo de Belém! Ele exclamou, a voz firme e clara. O Senhor Deus de Israel tem ouvido seu clamor, e neste dia, uma nova esperança foi enviada para você. Através da criança Obed, herdeiro de uma linhagem de promessas, o Senhor levantará um Redentor. A multidão prendeu a respiração, o nome Obed reverberando como um eco de algo muito maior. Noemi, em lágrimas, sentiu o peso de suas dúvidas ser aliviado. Não era apenas uma criança, ele era uma parte do plano eterno de Deus. E enquanto olhava para Ruth, suas almas estavam unidas pelo mesmo propósito divino. Ouvindo o proclamado, muitos começaram a murmurar, é mesmo possível que essa criança seja a chave divina? Outros temiam a grandeza da palavra, questionando como um simples filho poderia carregar tal promessa. Mas o profeta continuou, Deus se agrada de usar os pequeninos, e por meio deles, ele transforma o mundo. Fiquem atentos, porque o que está por vir é a manifestação da misericórdia do Senhor para seu povo. O coração de Noemi estava agitado, mas não por medo, era um desejo ardente. O que faremos agora, Ruth? Perguntou ela, sua voz tremendo de uma mistura de ansiedade e fervor. Ruth, percebendo a transição divina ao seu redor, respondeu, precisamos alimentar essa esperança e guarde nossa fé firmemente, porque o que Deus prometeu, Ele cumprirá. À medida que os dias se tornavam semanas, cada palavra pronunciada pelas festas de adoração alimentava a fé do povo, e Belém se tornava um lugar de encontros divinos. O pequeno Obed, agora cercado pelo amor de sua mãe e avó, carregava em seus braços não apenas a herança de Ruth e Noemi, mas o peso de uma promessa maior que atravessaria gerações. E assim, à medida que a ideia de um plano divino se espalhava por toda a cidade, uma nova pergunta surgia no coração de todos: qual será o papel dessa criança no destino de Israel? Um mistério se desdobrava, e a história estava em movimento. Porque o Senhor tinha reservado algo grandioso, e a revelação do futuro de sua aliança estava prestes a entrar nos anais da criação. E, enquanto o sol se punha sobre Belém, a certeza de que as promessas de Deus estavam sendo tecidas mais uma vez na história da humanidade começava a ser partilhada. Que novos desígnios o Senhor havia preparado! A expectativa pairava no ar, e a divina revelação ainda aguardava a hora certa de se manifestar. A cidade de Belém, agora cheia de fervor, começou a ressoar com as oitavas do louvor ao Senhor. O sacrificado e amado Obed, envolto em amor e esperança, era visto por todos como um símbolo de dias melhores por vir. Entretanto,
Um mistério ainda pairava sobre o futuro daquela criança prometida, e as tomas dos habitantes se alternavam entre entusiasmo e temor. Noemi, mais atenta a cada movimento de sua nova vida, sentiu um chamado em seu coração, um sussurro que não conseguia ignorar: ações devem ser tomadas e o propósito do Senhor deve ser cumprido. Em uma manhã luminosa, ao lado de Ruth, ela decidiu buscar o que isso verdadeiramente significava. Determinada, decidiu que ambas deveriam procurar o profeta. Talvez ele pudesse lançar luz sobre a direção que deviam seguir. Ruth, Noemi disse com um olhar decidido, devemos ir até o profeta novamente. Peçamos a ele que fale sobre o futuro de Obed e qual deve ser nosso papel neste plano que o Senhor elaborou. Ruth, com a mesma resolução, concordou. Sim, que possamos nos apresentar diante do Senhor e seus ungidos, que a verdade se revele e que nosso coração seja fortalecido pela sua palavra. Assim, enfrentaram juntas os caminhos de poeira que levavam ao local onde a voz do profeta ressoava. A cidade, antes cheia de murmúrios, agora estava em um fervor monumental. Ao se aproximarem de uma multidão reunida, ambas sentiram a eletricidade do momento e o peso das expectativas. O profeta, repleto de um poder incomum, focalizava seu olhar no horizonte, como se estivesse intrigado com algo além do que os olhos podiam ver. Quando finalmente se apresentaram, Noemi, com a voz carregada de emoção, perguntou ao profeta: o que nos aguarda? O que o Senhor planejou para o nosso futuro e, especialmente, para estas crianças que carregam as promessas de Deus? O profeta fez uma pausa, seu olhar penetrante atravessando o tempo e o espaço. Minhas filhas, ele começou, sua voz ecoando com a autoridade divina, o Senhor de Israel está fazendo algo maravilhoso, e Obed não é apenas uma criança, ele é um elo de uma corrente que levará ao Salvador das nações. Alguns da multidão sussurraram, perplexos. As palavras do profeta reverberavam como um trovão na terra, e a tocha da esperança acendeu-se mais intensamente nos corações de Ruth e Noemi. Em tempos vindouros, continuou o profeta, eles serão daqueles que preparará o caminho para o que é grande. Deus levantará um rei dentre os pequenos, algo que o mundo não pode compreender no presente. Mas sejam pacientes, pois o plano de Deus se desenrolará em seu devido tempo. A declaração sacudiu as duas mulheres, a realidade da promessa selando suas almas com um ardor renovado. Sem saber exatamente como, a certeza de que Deus estava trabalhando em cada detalhe começou a emanar através delas. O profeta então olhou diretamente para Ruth, seu semblante suavizando. E você, Ruth, sua lealdade não passou despercebida. Você será lembrada, não apenas como a esposa de Boaz, mas como uma das precursoras do entrelaçamento das nações. Você será um ponto de junção entre seu povo e os planos de Deus para o mundo. O espanto tomou conta de Ruth, cujo coração estava repleto de amor por Noemi e por seu povo. Com um novo fervor, ela percebeu a profundidade de suas ações e a importância de sua escolha em permanecer com a sogra. O que estava sendo revelado naquele momento não era apenas sobre Obed, mas sobre um propósito monumental que os envolvia. Ao retornarem para casa, a esperança agora brilhando intensamente em seus corações, aquela revelação provocou profunda reflexão. Como pode algo tão simples ser parte do divino? Que jornada deve seguir este pequeno? Os segredos de Deus eram profundos. Na quietude da noite, enquanto as estrelas cintilavam no céu escuro, um eco de promessas não cumpridas ressoava. Que papel Deus ainda estava preparando, e quais outras revelações estavam por vir? Um novo desígnio estava sendo moldado, e o futuro vibrava com a certeza de que algo significativo e sagrado se aproximava. O eco de um plano soberano aguardava ser desvelado. No silêncio profundo da noite, enquanto Belém se despedia de sua agitação diurna, Noemi e Ruth contemplavam o significado das palavras proferidas pelo profeta. A brisa suave trazia consigo um perfume de esperança, misturado a um ar de expectativa. Ruth quebrou o silêncio. Minha sogra, o que você sentiu quando ele falou sobre Obed? Ruth, meu coração se alegra e teme ao mesmo tempo. Essas palavras, embora cheias de promessas, trouxeram um peso profundo sobre mim. O que Deus planeja está além da nossa compreensão, mas sei que devemos nos preparar para coisas grandes, respondeu Noemi, seus olhos brilhando sob a luz das estrelas. A manhã seguinte chegou,
e a cidade começava a despertar. O ritual diário da vida em Belém pulsava ao redor delas, mas a ansiedade pela revelação divina não as deixava. Assim, juntas, decidiram que cada ação que tomassem de agora em diante deveria refletir a confiança na providência de Deus. Foi então que Noemi, percebendo a urgência do tempo, sugeriu: vamos falar com Boaz, pois ele é nosso parente próximo e pode nos ajudar a seguir o plano que o Senhor tem para nós. Ruth assentiu, determinada a seguir o caminho que poderia transformar não apenas suas vidas, mas também a de Obed e o futuro de sua nação. Quando chegaram ao campo de Boaz, o homem calmo e impressionantemente generoso estava entre os ceifadores, sua voz ressoando como um bálsamo no ar. Assim que Ruth se aproximou, o olhar dele não pôde deixar de se fixar nela. Era como se o próprio Senhor estivesse entre eles, estabelecendo uma ligação que ecoava pelas gerações. Boaz, Ruth começou, tímida mas firme, eu venho em busca de sua ajuda. A minha sogra Noemi e eu precisamos de sua bondade. O profeta nos revelou que Obed é parte do plano do Senhor. Você pode ser parte desse desígnio. Boaz, cuja sabedoria e caráter eram respeitados por todos, olhou profundamente para elas. As suas palavras são um toque do céu, Ruth. Eu tenho observado seu coração e a lealdade de Noemi. O Senhor reconhece sua fidelidade, e eu também. Mas mesmo assim, havia um dilema. No entanto, existe um parente mais próximo que tem direito de resgatar esta situação. O que me oferece seu legado pertence a ele primeiro. Farei o que é certo, mas precisaremos esperar. Aproveitem de tudo que este campo pode oferecer enquanto aguardamos. O que Boaz disse parecia ecoar na mente de Ruth. Um resgate estava por vir, mas havia obstáculos à frente. As palavras do profeta ainda estavam presentes em seus corações. Seria Obed o elo que conectaria as promessas feitas a Abraão, e agora também a ele, o Redentor que ressurgiria em glória? A dúvida pairava sobre Noemi e Ruth, mas havia também uma crescente confiança. A cada dia, enquanto recolhiam as espigas no campo de Boaz, o amor e a esperança cresciam em seus corações, e a perspectiva de um futuro redentor tornava-se cada vez mais real. À noite, enquanto as estrelas brilhavam durante a ceia, Noemi se voltou a Ruth. Estamos no centro de algo muito maior do que nós, minha filha. As mãos de Deus se movem sobre nós. Mas o que faremos quando o parente chegar? O que acontece quando este novo caminho se apresenta à nossa porta? Justamente nesse momento, um viajante de uma longa jornada entrou na aldeia, suado e cansado, trazendo notícias do norte. Seu olhar estava fixo em Noemi e Ruth, como se soubesse que elas carregavam a chave do destino prometido. Eu venho de um lugar longe, onde ouvi sussurros sobre uma criança que trará esperança a todo o povo. Estão vocês preparadas para as consequências desse anúncio? Pois a escolha que farão mudará não apenas suas vidas, mas o destino de muitas nações. O coração de Ruth disparou, e ao olhar para Noemi, viu que ambas estavam à beira de um desdobramento divino que nem mesmo haviam imaginado. O plano de Deus começava a se entrelaçar em suas vidas de forma inesperada, e a revelação de um propósito maior pairava no ar. O que viria a seguir? O destino ainda estava oculto, e as mãos do Senhor se moviam nas sombras, preparando o caminho para a revelação do que estava por vir. Uma nova luz se aproximava, e as promessas de Deus, como flores brotando após a tempestade, começavam a se revelar. Enquanto o amanhecer espreitava sobre Belém, trazendo novas esperanças e promessas, Noemi e Ruth se encontraram ofuscadas pela dualidade de sentimentos, ansiedade e expectativa. O repentino aparecimento do viajante trouxe uma nova dinâmica à sua já transformada vida. A criança, você diz, indagou Noemi, seu olhar imerso na busca por respostas. Ele é a chave ou apenas uma parte da história? O viajante, com seu semblante sério, respondeu, ele é mais do que apenas uma criança, uma bênção do Senhor. Mas o futuro que ele representa depende das escolhas que vocês farão agora. O que acontecerá nas próximas horas será crucial. O coração de Ruth palpitava. Estamos prontas para seguir o que Deus tem para nós, ela afirmou, sua voz firme refletindo a paixão de sua vida transformada. Noemi, embora percorrida por dúvidas, assentiu, decidida a permanecer firme na fé que a havia guiado até aquele momento.
Acostumadas à gravidade da situação, ambas prepararam-se para o encontro com o parente próximo. A cidade de Belém parecia pulsar com uma energia única, como se os céus e a terra se unissem para testemunhar um momento decisivo. O sol subia e os campos de cevada estavam resplandecentes, uma imagem de como as bênçãos de Deus floresciam mesmo em meio à adversidade. Os anciãos da cidade se reuniram no portão, e Boaz, com seu olhar resoluto, fez questão de se posicionar entre o próprio e o Redentor que tinha preferências sobre a herança de Elimeleque. Com a multidão ao redor, Boaz levantou a voz: Venham, ó cidadãos de Belém, estamos aqui para falar da necessidade de resgatar a herança de nosso irmão. A atmosfera estava carregada, e o mesmo eco do plano de Deus pairava nos corações atentos. O parente mais próximo não hesitou. O que você propõe, Boaz? Perguntou em um tom que expressava tanto curiosidade quanto um leve receio. Boaz declarou: Este campo de Noemi, a viúva de Elimeleque, será sua herança, mas você também deve considerar a mulher que veio com ela, Rute, a Moabita. Ela traz consigo a responsabilidade e a promessa. O que escolhe? Você poderá manter a terra, mas assumir também Rute seu futuro? O tom de sua voz era firme enquanto as palavras ecoavam na multidão ao redor. Os murmúrios começaram, e os olhares se voltaram para o parente que tinha o direito de resgatar. Ele hesitou, percebendo a magnitude da decisão diante de si. Minha responsabilidade cresceria, e a opção de ter um filho de Rute não apenas alteraria a continuidade da minha linhagem, mas a própria narrativa do nosso povo. A tensão foi palpável enquanto ele ponderava. Finalmente, com um suspiro profundo, declarou: Não poderei arcar com isso. O que é seu, Boaz, que seja assim. Eu não poderei correr o risco de manchar meu nome e meu legado. O eco de sua voz se desfez em um silêncio acolhedor, como se as próprias paredes da cidade estivessem reverberando as escolhas. Boaz, agora com a aprovação do Redentor, se voltou para Rute. Então, hoje, eu tomo Rute como minha esposa. A herança de Elimeleque será restaurada, e também seu nome através de Obed. Seus olhos brilharam com um calor que não apenas falava de seu compromisso, mas profetizava um futuro por vir. O clamor de alegria e louvor irrompeu da multidão, e palavras de bênção foram levantadas. Que o Senhor faça com que a casa de Boaz seja como a casa de Pérez, que nasceu de Tamar. Rute 4:12, as vozes ressoaram como um coral celestial, ecoando promessas que se desenrolavam com a certeza de acordos eternos. E assim, ao se unirem em matrimônio, Rute e Boaz não eram apenas uma nova aliança, mas pilares de um plano grandioso que se estendia ao longo dos tempos. Obed, em sua inocência, já se tornava um locus de expectativas, não apenas para suas mães, mas para todo Israel. O futuro começava a desenhar-se diante deles, repleto de mistérios e promessas. Enquanto o dia cedia lugar à noite, um espírito de reverência pairava sobre Belém. As vidas de Noemi e Rute estavam entrelaçadas na tapeçaria da providência divina. E a nova linhagem prometia um destino que abrangia não só Israel, mas o mundo. Mas a pergunta ainda pairava: o que mais Deus estava prestes a revelar? O coração das mulheres palpitava com a expectativa do que estava por vir, pois sabiam que nem todas as promessas se concretizariam imediatamente. O desígnio celestial se desdobraria conforme determinado pelo Altíssimo, e o plano soberano de Deus, um mistério ainda encoberto, aguardava o tempo certo para se revelar na plenitude de sua glória.